Naquela época, meus pais tinham 30 anos de casado. Nossa família era composta simplesmente por um pai que era alcoólatra. Costumava chegar do trabalho sempre muito alterado. Às vezes quebrava as coisas dentro de casa e era normal xingar a minha mãe. Muitas vezes era até violento com ela. Tínhamos uma vizinha que sempre falava da igreja e convidava a minha mãe. Depois de tantos anos de sofrimento, certo dia minha mãe resolveu aceitar o convite dessa vizinha para ir a essa tal igreja. Mamãe foi a primeira pessoa que se converteu e virou outra pessoa. O que posso dizer de mim? Eu era realmente uma jovem muito rebelde e passei a odiar o fato de ter uma mãe crente dentro de casa. Tudo que a minha mãe fazia em casa era louvando a Deus e orando. Eu e meu pai sempre ficávamos incomodados e brigávamos muito com ela para parar de ficar orando. Muitas vezes, quando eu saía para as baladas noitadas com as minhas amigas, minha mãe ficava a madrugada toda em oração na sala de joelho até eu chegar em casa. Em 2021, com o início da pandemia, minha mãe passou a buscar muito mais a Deus pela salvação da minha vida e a do meu pai. E infelizmente, antes do início da vacina, minha mãe contraiu o Covid-19 da maneira agressiva e veio a falecer. Nunca imaginei perder a minha mãe da noite para o dia. Como pode a nossa vida mudar em um piscar de olhos? E aquela igreja que nem nos conhecia foi um suporte para nós. Eles estavam o tempo todo preocupados cuidando das nossas vidas e mostrando o quanto amava minha mãe. Meu pai então passou a frequentar mais a igreja. Um certo dia, meu pai achou o caderno de oração da minha mãe e nele estava escrito bem grande o meu nome e do meu pai também. Choramos ao ver isso. Meu pai aceitou Jesus e passou a ser membro da igreja. Eu ainda estava com muita raiva de Deus, porque a minha mãe tinha partido tão rápido. E todos os dias eu ficava questionando a Deus por isso. Eu gritava no meu quarto falando com esse Deus, até então desconhecido. Eu fiquei ainda alguns anos nessa raiva e depressão, até nesse ano de 2024, após ver uma mudança tão grande também na vida do meu pai. Resolvi vir até essa igreja. Queria falar para esse Deus tudo o que eu estava sentindo. E nem se fosse pela última vez. Foi então que ele se revelou para mim. Eu entrei a primeira vez na igreja e nesse lugar, uma renovação de Deus começou na minha vida. Nunca havia sentido algo tão maravilhoso como aconteceu naquela noite. Tudo que o pastor pregava parecia que era algo para mim. Cada música, cada palavra, aquele culto entrou no meu coração. O pastor falou que aquele dia o Senhor poderia curar e renovar todas as coisas, pois seria o ano da renovação espiritual em nossas vidas. No apelo estava eu indo naquela frente, um caminho que parecia longo e infinito, sem ao menos saber que aquele corredor estava me levando a um recomeço mais maravilhoso da minha história. O que a minha mãe tanto regou em lágrimas, suas orações de tantos anos, permaneceram viva mesmo após a sua morte. Quantas coisas pode acontecer aos que têm fé e permanecem até o fim? Meu pai, um novo homem, quem diria que se tornaria tão sóbrio lendo a Bíblia todas as manhãs? E eu, que estava cheia de dor, ira, rancor, rebeldia, hoje estou sendo curada todos os dias nesse lugar, aprendendo a palavra, caminhando com pessoas que se tornaram minha família, vivendo uma renovação que jamais imaginei que seria possível. Em 12 meses de tantas expectativas e muitas preparações, estou indo para viver uma nova vida para sempre. Caminhar hoje para esse grande dia é a resposta de oração de uma vizinha e de uma igreja que sempre orou pela minha família. É a resposta de oração da minha mãe e o seu legado deixado dentro de casa. Aprendi que um legado com Deus jamais tem fim. Ele perpetua. Nenhuma semente volta vazia, mas permanece em Deus para sempre.
Uma igreja que fez a diferença na minha vida e que jogou a rede para minha família. E estou indo morrer para esse mundo e viver para sempre com ele. Pois estou vivendo hoje a renovação espiritual. Fui encontrada por ele e também o encontrei. Quero morrer e viver para o Senhor. Generations bringing all glory and all honor to the King. Oh, can you hear the people singing? Oh, 1,000 generations bringing all glory and all honor to the King. All glory and all honor. Praise, praise, Father, Son, and Holy Spirit. Praise, praise, shout and let the whole world hear it. I won't hold back, no, I won't silence my praise, praise. Oh, can you hear the sound of heaven? Oh, the angels and the elders joining. Oh, all glory and all honor to the King. All glory and all honor. Praise, praise, Father, Son, and Holy Spirit. Praise, praise, praise. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com o teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Senhor Jesus, eu creio que o meu nome está escrito no teu livro da vida, e eu prometo te amar, te honrar, te servir e te adorar por todos os dias da minha vida. Heart, soul, mind, and strength, here's everything.